Bom, então hoje a gente começa uma atividade nova aí nossa, de bater um papo com os amigos. Então já não vou apresentar, vou passar aqui sem muita introdução, um pouquinho para o Sérgio Santos, nosso amigo aí de longa data, e ele vai se apresentar um pouquinho aí para vocês. Legal, Anderson, obrigado. Longa data mesmo, né? Bom, gente, eu sou o Sérgio Santos, eu sou o CEO da Exportation Brasil, que é uma consultoria voltada para a estratégia e para a transformação digital da organização, né? É isso que a gente vem fazendo nos últimos anos. E o Anderson é amigo que se transformou em amigo através de um projeto de consultoria, né? Aliás, de vários projetos de consultoria. Então é uma alegria estar aqui batendo papo com você. Que bom. Então, eu sou o Anderson, também o Marco também se apresentar rapidamente, meu companheiro também de longa data aí. A gente está aqui entre amigos aqui numa mesa, fazendo uma roda de bate-papo, conversando aí. Marco, por favor. Ok, eu sou Marco Antônio Raimundo, trabalho também na área de marketing, consultoria, somos da C5P2R, também temos longa data aí de história conjunta e agora lançando aí, decolando aí com esse projeto novo, que é a 5P2R, fazendo hoje aqui um avant-premiere aqui desse bate-papo aqui junto com o Sérgio, é um prazer estar aqui também. Sérgio, como é que começou você, a gente trabalha no agro já há bastante tempo, aí eu e o Marco, mas como é que chegou o agro para você, para a consultoria, como é que você teve a primeira experiência aí com o agronegócio? Bem, eu abri a Exportation, que na verdade é uma consultoria associada à Exportation inglesa, né, em 2009, né, 2008, 2009. E a Exportation já tinha alguns clientes no mundo, na Europa e na Ásia, de agronegócio. Mas a experiência que valeu mesmo, né, que foi tocante, foi quando em 2011 eu fiz um projeto para uma empresa de agronegócio aqui de Campinas, né, a Microquímica, e foi aí que eu comecei a perceber por dentro o poder do agro, né, as competências, como o agro, por que o agro cresce tanto, né, sempre baseado no conhecimento tecnológico, sempre baseado na tecnologia. Aí você já entregou quanto tempo a gente se conhece, né, Sérgio? É verdade. Você já entregou, não tem jeito. É isso aí, desde 2011. Né? E foi aí que eu comecei a perceber essa questão das grandes competências que o agro tem, que vem provando crescimento proporcional às outras áreas da economia, e também as oportunidades de crescimento do agro, né? Que é onde a gente tem falado muito, tem trabalhado muito, que são as oportunidades justamente voltadas para a área de planejamento estratégico, para a área de marketing, né? Você vê que o agro, é o setor mais, acho que hoje é o setor mais admirado de negócio do Brasil. Todo mundo fala assim, quem segura o PIB é o agro, né? Não importa o momento. E quando a gente pensa em marcas, né, as marcas do setor de serviço, mesmo do setor da indústria, tem muitas marcas nacionais que viraram marcas globais e que são muito valiosas. E no agro ainda tem muito espaço para crescer, né? Então esse foi o meu primeiro contato com o agro lá atrás e um pouco da minha percepção da força e das oportunidades que tem no agronegócio. O Marco também, quando ele é agrônomo também, né, Marco? Como é que entrou aí a parte de estratégia, de trabalhos com marca? Quando eu comecei a trabalhar com marketing, né, porque o começo da carreira veio na parte técnica comercial e depois evoluindo para marketing aí no fim dos anos 90, foi quando eu comecei a incorporar o marketing na minha função, né, dentro da empresa, dentro da vida corporativa. Na sequência, no começo era muito aquela coisa do marketing comunicação, né, muito evento. Todo mundo começa por aí. Por aí, evento, brinde, promoção, enfim, mais o P da promoção. E depois aí veio já, até pelas demandas, né, da empresa, né, e dentro dos ambientes corporativos, veio surgindo muito, né, a demanda da estratégia, que é uma constante sempre, né, as diretrizes, como é que a gente organiza. Então, dentro do planejamento de marketing surgiu a chance de ir incorporando a parte estratégica, que uma vez que a gente entra nela, né, gosta e tal, acaba desenvolvendo. Mas foi realmente naturalmente dentro das demandas corporativas que isso foi acontecendo. E acho que isso é uma coisa que meio que uniu aí nós três aí, né? Porque a gente começa todo mundo pelo marketing, olhando mais o marketing promocional, é meio natural, mas os três em algum momento gostaram de estratégia, de olhar branding no andar de cima, né?
E aí queria aproveitar, Sérgio, como é que o branding, né, que é a gestão de marca, a gente consegue juntar ele com estratégia, com planejamento estratégico? Como é que você vê a marca dentro da estratégia? Então, não existe mais nenhum setor que não seja competitivo. E se você está no setor competitivo, é fundamental que você tenha uma marca forte. Para você ter uma marca forte, não basta ter um bom produto. Né? Antigamente você fazia a marca só com o produto. Hoje você faz a marca, lógico, com um bom produto, é obrigação para estar no negócio, mas você faz com serviços adicionais e você faz também com relacionamento com os teus clientes e com os stakeholders. Ou seja, tem muita gente envolvida hoje na construção da marca. Na verdade, todo colaborador seu, a gente acredita muito nisso, todos os colaboradores, eles podem ou agregar valor ou tirar valor da tua marca. Para garantir que eles agreguem valor, você precisa ter um planejamento, né, estruturado, flexível, mas estruturado, e tanto quanto possível colaborativo, né, quanto mais pessoas da empresa estiverem envolvidas nesse processo, para garantir o quê? Primeiro, a qualidade desse planejamento, que ele tem a ver com a realidade e tem a ver com as possíveis mudanças da realidade. Mas também que ocorre a cada momento. Olha o momento que a gente está passando aqui, né, no momento da pandemia. Mas, além disso, essa construção colaborativa garante o engajamento. Quando a pessoa participa, ela se sente naturalmente engajada. Né? Então, eu acho que a construção de marca é fundamental em qualquer negócio. E hoje é muito interessante ver que o agro avançou tanto, então ele tem muito para oferecer, tem muito valor. Tem empresas, às vezes acontece de empresas querendo construir uma marca, mas não tem valor para entregar. Né? No agro é diferente, você tem valor, é só você se organizar para isso. Né? É uma baita oportunidade. E a forma de entregar esse valor, de construir e de entregar esse valor, é através do processo de planejamento. Lógico que aqui eu puxei toda a parte de planejamento para a marca, Sim. Mas tem muitos outros benefícios de você fazer um planejamento do negócio. Né? E o exercício que você faz muito bem, né, Sérgio, de formalizar esses pilares do crescimento, de ter os planos de ação. Como que você vê na tua experiência que ter esse documento acaba virando, né, um documento físico? Quanto que ele é importante existir mesmo esse documento, esse material rico, para que a empresa tenha disciplina de depois levar essa estratégia para a prática? Isso é a essência da nossa metodologia, né? Eu acho fundamental, e vou explicar por quê. Primeiro é o seguinte, para você ter um documento estruturado, né, como você disse, escrito, né, formal, isso exige todo um processo de construção conjunta, de discussão, de colaboração. Né? Então isso já faz com que o planejamento seja melhor estruturado. Depois, o fato de você construir, né, esse documento com as suas, que ele chama de pilares estratégicos, que são as suas prioridades estratégicas, colocar para cada prioridade os seus indicadores, né, os teus KPIs, os teus objetivos, isso permite que você desdobre esses pilares, esses desafios estratégicos, nos diversos níveis da organização. De forma a possibilitar que não importa se você é o diretor de uma área ou se você está lá no nível mais baixo hierárquico, você consegue construir, por esse desdobramento, uma matriz onde cada um sabe como pode contribuir para a execução daquela estratégia. Então, eu sempre digo que, você já me ouviu falar muito isso, né? Fazer estratégia é fácil. Né? Não é tão difícil fazer isso. Até boas estratégias. Não é tão difícil. Executar a estratégia é que é o desafio. Né? E aí, você ter um documento construído dessa forma é um grande passo para você conseguir o engajamento e o alinhamento necessário para o sucesso do plano. Né? Sérgio, uma pergunta que eu queria te fazer. Nos últimos anos tem vindo muito forte a questão de experiência do cliente, né? Customer Experience na estratégia das empresas, e o discurso é muito forte em relação a isso, né? Toda empresa é centrada no cliente, olha para a experiência do cliente, etc. Mas eu queria entender que na prática, né,
no teu trabalho, como é que você vê isso acontecendo e como é que está sendo realmente inserida a experiência do cliente aí como um dos pilares estratégicos das empresas? Pois é, então, essa questão é ótima, porque desde sempre o marketing fala do foco no cliente. Só que agora, no chamado mundo 4.0, né, nesse momento a gente chama da era digital, aconteceu uma mudança fundamental. O século XX ele se caracterizou pelo consumo de produtos de massa, que é ainda a origem lá do Fordismo, né, da linha de produção de massa, onde a empresa era a protagonista. A empresa definia qual era o produto a ser desenvolvido, produzia a maior quantidade possível, né, porque o objetivo era a escala, e oferecia para o mercado. E o consumidor, basicamente, cabia consumir e atender aquele produto. No final do século começou a ter maiores preocupações, a concorrência subiu muito, aumentou muito e aí o marketing evoluiu bastante. Mas agora o que acontece é que o consumidor digital, o consumidor da era digital, que tem acesso à informação, que tem acesso a consumidores, tem acesso a clientes em todo o mundo, né? Ele passou a ser o protagonista, ele se tornou poderoso. A comunicação ela é de mão dupla, né? Ou múltiplas mãos, né? Exatamente. E antes a comunicação só tinha um unidirecional, sentido, né? Que era da empresa para o consumidor, que era só o alvo, né? Agora não, o consumidor é ativo. Protagonista. E aí, protagonista. E aí o que acontece? Esse consumidor protagonista, ele não é mais leal por definição. A gente vem de uma época onde os consumidores eram leais às marcas, né? Hoje o consumidor ele é leal ao valor. Ah, mas a marca não é importante? Claro que é, ela compõe o valor, mas você não pode se acomodar com isso, né? Ah, não, esse produto é bom, ele vai ser leal, essa marca é boa e vai ser leal. Ele é leal ao valor. E uma coisa fundamental para o valor é a experiência do consumidor, né? A experiência que ele tem ao usar o teu produto, o resultado que ele tem, a solução da dor que ele tem e a solução, a experiência de compra, a experiência da aquisição. Então, a importância dessa questão da experiência nasce dessa característica. O consumidor é poderoso, ponto. E quem não trabalhar isso vai ter muita dificuldade, né? Por isso que cada vez mais as empresas fazem o mapeamento da jornada do consumidor para entender os pontos, né, onde ela pode criar valor, os pontos onde ela pode se comunicar, ela pode contribuir e a partir daí construir o seu processo estratégico de marketing, né? Identificando os pontos e criando valor. Isso é tão importante, talvez a gente fale disso depois, isso é tão importante que até na transformação digital, que é a grande movimento hoje que as empresas estão buscando fazer e precisam fazer, ainda mais agora depois da pandemia, o primeiro pilar da transformação digital é Customer Experience. Não é tecnologia, é a experiência do consumidor. É entender profundamente. Você pode até usar a tecnologia para conhecer a experiência, mas o objetivo é entender a experiência do consumidor. Bom, então falamos já um pouco aí da importância da estratégia, de ter um documento, de materializar esse material para ter a disciplina. Puxamos aí para a experiência do cliente e você já deu spoiler já da transformação, né? Você não aguentou. E como é que o Sérgio Santos, consultor, ex-executivo, com toda a experiência, entrou na transformação digital? Por que foi através da experiência do cliente? O que despertou a necessidade de se aprofundar em transformação? Ô Anderson, vou ser sincero, hein? Ficar entre nós tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Eu me aproximei pela dor. Pela dor. Veja, 20 anos como executivo em multinacionais, já desde 2007, 2008 como consultoria internacional. Quando chegou mais ou menos, cuidando de estratégia, de marketing, né, desenvolvendo estratégia, quando chegou mais ou menos 2014, 2015, eu comecei a perceber que tinha algumas questões que vinham dos clientes ou alguns problemas que a gente via no mercado em que as abordagens tradicionais não tinham muita aderência. Eu não vou dizer que estavam erradas, mas parecia que faltava alguma coisa no processo para realmente se sentir estruturado para caminhar, para resolver um problema. E aí, essa dor de perceber, poxa, nossa, não,
as abordagens tradicionais não estão funcionando, fez com que eu voltasse a estudar e entender o que está acontecendo. E foi aí que eu descobri o que se chama de transformação digital, né? Eu falo transformação assim que se chama porque eu não gosto muito desse nome, né? Você estava comentando com a gente antes, né? Que não é o melhor nome. Eu chamaria até de transformação da organização para o mundo 4.0. Por quê? Quando se fala em transformação digital, a maior parte dos líderes empresariais pensam em tecnologia, né? Eu falei, tenho que modernizar meu ERP. Você até começou, tem que fazer um e-commerce, né? E isso faz parte, mas não é por aí que começa a transformação digital. A transformação digital é uma mudança, eu gosto de dizer, de estratégia e de forma de pensar. Ou seja, entender esse novo mundo onde o consumidor se relaciona, eu costumo dizer, o consumidor é digital. Não, o consumidor não é digital, mas ele se relaciona com o mundo de forma digital. A gente passa a maior parte da nossa vida, do nosso dia, interagindo com o mundo através de um objeto, de uma mídia digital, de um equipamento digital. Isso muda nossos valores, isso muda a nossa expectativa, isso muda a nossa ansiedade, o tempo, a relação com o tempo muda totalmente, o acesso às informações, como a gente já falou há pouco. Então, eu preciso entender que isso mudou, o consumidor mudou, as relações de consumo mudaram, como a gente acabou de falar, né? O consumidor é protagonista, as opções se multiplicaram, os formatos de negócio, os modelos de negócio também, e eu preciso entender como a minha empresa vai se organizar. Aliás, eu preciso entender, eu preciso criar, né, a mudança para que a minha empresa se organize para viver e sobreviver nesse mundo. Isso é a transformação, isso é o início da transformação digital. E a pandemia acelerou demais isso, né, Sérgio? Olha, ontem eu estava participando de um webinar e eu gostei muito de um parceiro falando, ele falou assim, olha, esse ano valeu por 7, né? Esse ano valeu por 7. Quando a gente fala em e-commerce, que é só um pedacinho, mas só como um ícone, né? A gente sabe que em 9 meses de 2020, o e-commerce cresceu tanto quanto nos últimos 9 anos, nos 9 anos anteriores. 9 por 9. 9 por 9. Então, a pandemia, eu discutia muito quando eu comecei a estudar transformação digital, eu comecei a fazer a estratégia de transformação digital. Falei, quem será que vai ser o líder empresarial? Quem vai ser a consultoria que vai finalmente criar o marco da transformação digital? E a partir daí tudo mudou. E acontece isso, né? Porter fez isso nos anos 80, né? Mas não, dessa vez não foi. Quem foi o Covid-19. Né? Porque tudo isso que todo mundo sabe, a gente não precisa nem falar, né? Trabalho autônomo, do cliente, consumidor cada vez mais se tornando digital, consumindo digitalmente. Isso acelerou fantasticamente. E, de novo, a tecnologia vai ser importante, mas organizar sua empresa para esse mundo não é uma questão de... Não é comprar tecnologia, é estratégia, propósito. Primeiro propósito. Porque nesse novo mundo você tem que definir qual é o propósito, o novo propósito para a sua organização, a estratégia que é decorrente desse propósito, né? A governança para realizar essa estratégia e as competências dos colaboradores. Quantas empresas estão gastando milhões em tecnologia e aí a coisa não acontece porque não tem a cultura adequada e não tem as competências adequadas. E tem também o contrário, porque querendo ou não, o termo digital ele ecoa muito, né? Transformação digital é o termo, é o nome que todo mundo está na boca de todo mundo. E você tem negócios e empresas que eventualmente ainda podem falar, não, mas para o meu negócio, né, um executivo, um CEO, para o meu negócio isso ok, mas não é tão importante assim. Uhum. Existe ainda esse discurso aí no mercado? Olha, existe, mas depois da pandemia está acabando. E se você fizesse essa pergunta para mim há 1 ano e meio atrás, eu ia falar, nossa, 50% das empresas ainda acham que isso é... Tinha gente que fala, não, isso é coisa de empresa grande. Né? Hoje, inclusive, a gente tem uma atividade desde 2020, eu pertenço ao grupo chamado Empreendedores Compulsivos, e a gente tem uma coluna para empreendedores, para incentivar o empreendedorismo na Band News FM. E eu falo sobre transformação digital. E a gente está já estamos há 1 ano e 14 meses lá fazendo essa coluna.
E aí a gente percebe como os pequenos, né, os pequenos empresários já buscam esse novo modelo de mindset, esse novo modelo de organização, pensando no digital. Então, eu acho que hoje diminuiu muito, viu, mano? E que bom. Que bom. É um sinal. Ainda tem, mas está acabando. Acho que caiu a ficha para todo mundo. E caiu a ficha é uma expressão antiga, né? Tem que explicar, tem que explicar. Molecada. Caiu a ficha da época que tinha orelhão, e o orelhão tinha uma ficha. Você comprava a ficha e para falar no telefone você colocava a ficha, e quando ela caía, dava a linha. Pô, o Sérgio só tá entregando, cara. Não, é essa só aí. entregando. Eu não lembro cidade, dessa eu época, não. Sei, não. eu gostei quando você contou Eu não isso. conheço essa. Então, daí que vem caiu a ficha. E aí chegamos na transformação digital, entrou esse mundo novo, que tem muito a ver, né, Marco, com o negócio do agro, né? Então a gente que está há bastante tempo aí no agronegócio, trabalhando em grandes empresas, ainda é um segmento, né, Marco, bastante analógico, estrutura hierarquizada. Muito, então, muito. acho que a gente precisa se reinventar, precisa desse novo momento. E o Sérgio, como especialista nessa área, está se aprofundando nessa área aí, também trouxe uma alternativa legal para quem quer estar dentro do agronegócio, percebe que a sua empresa não tem a cultura, o propósito de digitalizar não está sendo posto em prática, ela tem ferramenta, mas ela não tem a cultura. O que você sugere, Sérgio? O que a gente pode ajudar aí o pessoal que está querendo entender mais a fundo transformação digital, não só as ferramentas? Eu acho que eu nem comentei no início, mas eu também tenho uma atividade como professor. Já há muitos anos eu sou professor e sou coordenador na SPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E justamente por causa disso que você falou, Anderson, eu montei no ano passado um curso chamado As Novas Estratégias de Marketing 4.0 e a Transformação Digital. Porque o impacto da transformação digital no marketing é incrível, né? E esse curso vem justamente para fazer esse alinhamento, ou para criar esse despertar sobre o que é a transformação digital de verdade, que é a transformação da organização, como a gente falou, e quais são as novas estratégias que a gente precisa, o agro precisa, todo mundo precisa desenvolver, né, dentro do Marketing 4.0 para ter sucesso, para entender esse novo momento do mercado e engajando, atraindo e engajando os consumidores. Hoje, você falou, pô, Sérgio, você falou engajando? Engajando, porque nesse novo momento do marketing, não basta que o cliente, o objetivo não é só fazer o cliente comprar o seu produto, mas é ele também ser um promotor do seu produto, né? Ele se engaja tanto que vira um promotor. Esse é o grande desafio e essa é a grande oportunidade, porque os meios tradicionais de comunicação vão continuar existindo, mas o boca a boca, que agora é digital, né, o boca a boca sempre foi fundamental na construção, né, nas decisões do consumidor. Só que antes era 2, 3 pessoas, agora é digital. Uma pessoa fala para milhões. Para milhões. E com muita legitimidade, né? Então, esse engajamento é fundamental. Então, nesse curso, a gente discute principalmente essas questões da construção de novas estratégias de marketing e que competências eu preciso ter para isso, né? Tem as ferramentas, a gente entra nas ferramentas do marketing digital. Na verdade, não. Lógico, a gente estrutura dentro do conhecimento. Mas as ferramentas do marketing digital, para serem bem executadas, você tem que entender a estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Então, esse é um curso que a gente criou no ano passado e está tendo bastante adesão. Posso falar? Pode, eu falar porque é verdade. Eu posso falar do curso porque eu fiz o curso. Então, assim, aliás, é melhor você falar do que Então, assim, o Sérgio, a gente realmente tem uma relação muito legal aí, que começou num projeto, que virou uma relação de amizade, e a gente sempre manteve contato, fomos conversando. Quando o Sérgio falou do curso aí no passado, eu falei, não, poxa, tem que participar. Então eu participei recentemente, não faz alguns meses, começo do ano, participei recentemente do curso, e mesmo já estando dentro de uma companhia, implementando coisas já de uma maneira mais ágil, mais moderna, usando um pouco de metodologias mais digitais, foi muito legal.
Porque assim, a gente mesmo experimentando, quando você vai para um curso desse, você acha que você vai ver ferramenta, que você vai ver coisas de tecnologia. E chega lá e você é deparado com a questão da cultura, a questão do entendimento, a questão do propósito. Então, o curso, ele é bom para quem está começando, para quem nunca ouviu falar de transformação digital. Ele é bom para quem está pensando em implantar e mesmo quem já implantou. Porque ele vê que às vezes a pessoa que já está implantando, que já está colocando em prática, está focada lá nas ferramentas. E ela, opa, eu tenho que voltar um pouquinho e criar uma cultura. E criar uma situação dentro da corporação, dentro da empresa. Desenvolver competências. Competências. E ele agir com a tecnologia e as comunicações dentro da empresa de forma ágil. Aí puxa um pouco para o Agile, né? Puxa um pouco para metodologias rápidas, que a gente consegue sair de um projeto até o lançamento do produto num período muito mais curto. Então o curso é muito bacana, acho que dá para a gente fazer essa reflexão, colocar no negócio agrícola, insumos, semente, implementos agrícolas, como que eu consigo agilizar o negócio e dentro dessa agilização do negócio entra, claro, ferramentas digitais. Mas não é a ferramenta, é entender o conceito, Começa lá atrás. entender a necessidade de acelerar o negócio. E aí o Sérgio tem um presentinho aí também pra gente, né? É verdade. E só mais uma coisa sobre essa questão das ferramentas, porque é o seguinte, a velocidade da mudança das ferramentas é muito grande. Então você sempre vai ter uma ferramenta nova cada semestre, né? E a gente vai ter que aprender a usar, mas isso é cada vez mais fácil, porque elas são cada vez mais amigáveis. Mas só vai fazer sentido se eu tiver um mindset, né, a estratégia e as competências, né, para executá-las. Né? Sérgio, agora posso eu falar agora? Tá todo mundo que conhece o curso. Como é que faz esse curso aí? Como é que é o esquema? Explica pra gente. Porque eu, por exemplo, estou aqui só com a vontade de conhecer e ir mais a fundo, mas explica pra gente como é que faz. Então, fácil, Marcos, é o seguinte, o curso se chama As Novas Estratégias do Marketing 4.0 e a Transformação Digital. Ele está dentro do programa de curso de férias da SPM, então é só entrar no site, né, procurar pelo meu nome, Sérgio Santos, ou por esse nome do curso, né. Se você colocar lá Marketing 4.0 já vai aparecer. Ele vai acontecer no final desse mês. E assim, eu vou hoje, especialmente para esse momento nosso aqui, até para uma forma de agradecer. É o presente, né? É o presente. A gente vai estar oferecendo um código de desconto, né? Especial para quem está aqui junto com vocês. Né? Legal. Tudo junto com a gente. Que legal. Um código de desconto de 10%, né? Que é só usar o códigozinho lá, já tem. A gente vai colocar na descrição aqui do vídeo, nos posts. Então, quem assistir aqui, gostar de estratégia, transformação digital, falar um marketing mais encorpado, marketing pleno, né, Marco e Sérgio. Segue aqui, usa lá o cupom de desconto no site da ESPM, presentinho do Sérgio aí pra gente comemorar esse momento aí. Muito bom, que legal. E eu espero que todos que façam o curso tenham a mesma percepção que o Anderson teve, que eu agradeço muito. Né? E o nosso objetivo é esse mesmo, é gerar essa reflexão, essa transformação, para isso que a gente atua tanto na SPM como na nossa atuação como consultor. Né? Mas vão ter, Sérgio, o Marco conhece aí, porque as empresas do agro, elas têm todo esse potencial, o Brasil é realmente uma potência no agro, mas elas vêm de um histórico mais tradicional, de organização mais verticalizada, de decisões centralizadas. Então, ainda muitas empresas do agro, elas estão num processo de se estruturar para serem mais rápidas. Então, com certeza, quem atua no ramo agrícola, mesmo empresas que já estão usando ferramentas, o curso ele vai trazer essa reflexão e os exemplos dos alunos também é legal, que o curso promove aí trocas, interações. Então, eu como executivo aí da área de fertilizantes, de insumos, falando com gente de empresas de telecomunicação, né? Empresas de telefonia, bancos. Aí você vê, farmacêutica. E aí aquilo para nós que estamos no segmento agro, ele fala assim, poxa, isso aí funciona em vários negócios. Não é uma coisa que funciona só no ramo de tecnologia. Isso, funciona nas startups. Startups, fintechs, não é isso. Então olha que quando você enxerga o conceito de tornar a organização mais ágil, mais efetiva,
usando para isso ferramentas de tecnologia, isso se aplica também para o agronegócio. Então, com certeza, quem entrar aí, os colegas do agronegócio vão usufruir e vão poder trazer esses cases aí para dentro das suas empresas. Tem um ponto que, até voltando um pouco até na conversa anterior, né, da questão do planejamento estratégico, que é o que a gente está focando aqui, depois vem a questão digital, mas tem toda a questão cultural que a gente falou, tem a preparação, tem a implementação, que nem sempre uma coisa, né, é feita depois da outra. Mas principalmente agora nessa questão, com a nova, com o novo tempero digital, parece que isso ainda fica, às vezes, um pouco mais nebuloso. As empresas até entendem que tem que olhar para isso, mas não veem como implementar uma estratégia ou ter um processo, ter uma cultura mais digitalizada, né? Como é que as coisas conversam, né? Quer dizer, a teoria, o planejamento estratégico e a implementação dessa estratégia digital. Como é que isso flui hoje? Como é que é a tua experiência em relação a isso? É um pouco como a gente falou, né? Eu acho que a primeira coisa, uma característica do mundo digital, das empresas digitais, que é fundamental porque gera agilidade, é autonomia. Né? Então, os seus colaboradores precisam ter autonomia. Acabou, se você quer participar, quer ser competitivo nesse mundo, não dá mais por aquela coisa assim, vou falar com o chefe e o chefe vai falar com o chefe do chefe. As pessoas precisam ter autonomia na ponta. Para ter autonomia na ponta, você precisa ter pessoas preparadas, tecnicamente preparadas, com competências técnicas e competências, os chamados soft skills, e precisa entender claramente qual é a estratégia e qual é o propósito, porque daí ela entende como ela se insere nisso e como como ela pode criar valor dentro dessa estratégia e, portanto, ao entender isso, ela se sente preparada para tomar a decisão. Isso passa por reduzir nível hierárquico? Sim, sem dúvida. Por isso que a gente fala de governança. No fundo, passa por... é até legal, porque a gente não entrou nisso, né? Mas isso passa por redução de nível hierárquico, né? Porque você tem que ter pessoas mais maduras, mais autônomas, e precisa mais agilidade, né? Isso passa pelo no fundo é isso, o fim do departamentalismo, as visões departamentais, né? Hoje uma coisa que a gente vê muito quando a gente vai fazer transformação digital na empresa, tem uma em especial, que eu já estou trabalhando há algum tempo com eles, há mais de um ano, e a grande mudança que aconteceu foi isso, acabar com os departamentos. A gente, quando entrou lá, você tinha assim, vários departamentos que estavam batendo suas metas e tal, só que a empresa não ia. Por quê? Porque cada um cuidava do seu quadrado. Mas hoje, para você ser ágil e criar valor, você tem que pensar no processo. Por isso é que as startups criaram esse modelo de squads. O que é um squad? O squad ele é parecido com o time multifuncional de antigamente, que a gente já utilizava, algumas empresas utilizavam. Só que ele tem autonomia. Os nossos times multifuncionais dos anos 2000, dos anos 90, a gente ia para as reuniões, discutia lá tal, voltava, falava com o chefe falava com o diretor, e aí a gente voltava para a reunião. Ele era mais para um projeto específico, ele não era constante, né? Você reunia aquele time, resolvia um problema e depois voltava cada um para o seu departamento. Isso. Agora os squads não, os squads eles têm uma ação contínua e eles têm autonomia, né? Então, você vê que a questão da execução, que a gente fala, é o grande desafio, né? E é onde está a transformação. Acho que a tua pergunta ajuda a gente a entender por que não é só tecnologia, né? Sim. Porque muda tudo isso que a gente está falando. Mas assim, eu tenho duas perguntas em uma, né? Nessa linha que você falou, Sérgio, e aí que ela tem uma raiz, né, muito anterior à questão digital, que é mudar a cultura, dar autonomia para as pessoas, enfim, o que a gente falou, é cultura organizacional, estratégia de empresa, né, antes de mais nada. E a gente sabe que o processo de planejamento estratégico nem sempre é uma coisa rápida, objetiva. E a gente vê muitas vezes isso até gerando resistência nas empresas, né? De pegar e implementar, não estou nem agora tem no anterior, né? Até a execução com certeza, mas até a estratégia mesmo.
às vezes as empresas resistem, né? Não, isso aqui vai me consumir tempo. Fica teórico, né? Assim, acho que Fica a teórico. gente conversando com o pessoal no meio agrícola, empresários, o pessoal às vezes enxerga estratégia como algo teórico. Filosófico, né? Uma coisa que de repente não vai fazer muita diferença no resultado imediato, então acaba entrando nessa coisa assim meio volátil, né? E que não agrega valor, em princípio, para aquele executivo, para aquele gestor de empresa, porque ele não vê isso vindo para o resultado, né? Na prática. Isso acontece muito, né? Então já tem esse aspecto, e aí quando você fala então de ir um pouco além, falando, precisa dar autonomia para as pessoas, para fazerem as mudanças. Bom, isso tudo a gente tem um desafio aí, que é convencer as empresas a irem para esse caminho, né? Então tem esse ponto, e aí o meu ponto seria mais objetivo, bom, que metodologia, que modelo de trabalho existe para movimentar as pessoas das empresas nesse sentido, para convencer os executivos a pensarem e irem nessa linha? Isso é a primeira pergunta. A segunda que eu emendaria é que hoje também, até meio, aí falando de startup, de novas tendências, tem também aqui né, atualmente uma tendência, e que as pessoas usam errado às vezes, né? É muito comum falar, não, hoje em dia não tem mais espaço de fazer planejamento de longo prazo, a gente vai fazendo e acontece, quer dizer, a gente vai, põe para testar, roda, e é melhor do que ficar planejando muito. Então esses dois grandes desafios como hoje, é que equilibra, como né? é que a gente equilibra? Esse é o ponto. Foi meio longa a pergunta, mas é... Bom, primeiro vamos dividir isso daí. Primeiro é o seguinte, fazer a primeira pergunta era sobre como é que eu faço Virar a chave, Virar a aí chave, da é. estratégia teórica para ela vir para a para prática. entender que tem valor isso daí. Eu acho que a primeira coisa é endereçar, é identificar que algumas dores que ele está sofrendo têm origem na falta de uma estratégia clara. Dores típicas. Cada um na empresa vai para um lado. Né? Meus diretores não estão alinhados. Poxa, a gente... tudo que a área comercial quer é preço. Né? Se você está com o seu produto, né, depende só de preço para vender, é sinal que não está posicionado. Né? Então, tem uma estratégia. Então, acho que a primeira coisa, e eu acho que esse é o trabalho nosso, é demonstrar que as dores, a origem das dores dele tem a ver com um planejamento, uma falta de planejamento e sobretudo na parte mercadológica. Porque às vezes o cara se planeja muito bem na área industrial, né? Às vezes até na área financeira, mas na área comercial falta isso daí. Isso tem a ver com o que a gente está fazendo, né, Marco? Assim, que as empresas começam focando só no que é operação. E chega um ponto que ela tem que olhar um pouco mais para a estratégia, estruturar uma equipe de marketing, uma equipe de suporte para dar vazão para o crescimento, né? Exatamente. Para a operação funcionar, né? Faz parte da operação. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Sobre metodologia, depois que você convence isso, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Primeiro, tem que ser rápido. A gente faz planejamento estratégico, dependendo do cliente, em 12 semanas. No máximo, entre o início e o desdobramento. Envolvendo o time, né? Envolvendo o time. Quer dizer, aliás, a construção do planejamento estratégico dá para fazer em 6 semanas. Né? Envolver o time, né? Todo o time, né, necessário, leva 12 semanas. Até 12 semanas. Dá para fazer em 8. Mas assim, entre 1 mês e 3 meses você consegue contaminar e engajar as pessoas, alinhar o teu pessoal, os teus colaboradores no processo estratégico. Então a gente precisa ser rápido. A segunda coisa que eu noto muito, e eu acho que isso no agro, eu também percebo isso, é falar assim, bom, e acontece mesmo, não, vai vir alguém muito teórico, vai vir com um modelo estruturado, ele vem aqui, vai construir um documento, uma recomendação e eu tenho que fazer acontecer. Eu cliente, eu e minha turma. Eu acho que esse modelo não funciona. Eu acho que funciona o modelo que eu estava comentando, onde você constrói o documento de forma conjunta com o cliente. Na verdade, a metodologia ela serve como facilitador para pegar o conhecimento do cliente, a inteligência do cliente e organizar aquilo de forma que saia na estratégia. Acho que é isso que a metodologia deve fazer. Você ganha tempo, você ganha velocidade, você ganha engajamento e facilidade de execução, porque não é um planejamento da consultoria XY.
é o nosso planejamento. Né? E aí qual que era a terceira pergunta? Essa onda hoje que não tem que planejar muito, vamos fazendo vamos e fazendo. a coisa acontece. Então, isso é um sofisma, né? É verdade, você tem que pivotar, né? Pivotar bastante rapidamente. Mas a pivotagem você faz porque você tem um objetivo. Então, assim, o que você faz rapidamente? Né? É o ajuste, é a mudança. Né? Então, você estabeleceu pelo teu plano aonde você quer chegar, o teu posicionamento, quem você quer atender, qual o valor você vai criar, como você vai criar esse valor, quem são os stakeholders envolvidos, porque hoje você não pode pensar só no teu consumidor, no seu intermediário, você tem outras forças que são fundamentais no processo. Né? Ok, você definiu isso, tá ok. Pô, mudou alguma coisa, você vai lá e ajusta, você pivota, mas você tem que ter um alinhamento, porque se você não tiver um alinhamento, ainda mais considerando que hoje todo mundo tem que tomar decisão para ter agilidade, vira uma bagunça. Né? Então isso é um sofisma, é uma desculpa, né? E não é assim que funciona. As startups, que são um grande modelo, né? Elas fazem planejamento, para fazer aquela apresentação de 15 minutos, elas ficam meses, né? Trabalhando, Claro. para construir o quê? Aquele pitch de 5 minutos, né? Que é resultante de uma abordagem estratégica, da identificação de uma dor e de como eu vou solucionar essa dor e qual o tamanho desse mercado e qual o potencial de ganho. Né? Sim. Então dá a impressão que não, mas justamente para você reduzir isso em 6 slides, É. muito trabalho de planejamento antes. Né? E nesse monte de coisas aí, marketing, estratégia, transformação digital, gestão, que não deixa de ser, como é que vai ser o marketing para frente? Qual que é a visão do Sérgio aí do marketing? Que a gente tem alguns textos aí que a gente também coloca no nosso blog. A gente sai lá de um marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, já saiu um livro 5.0, mas e depois? Para onde vai isso, Sérgio? Olha, o que eu consigo ver é um pouco do aumento de intensidade naquilo que já vem acontecendo. Consumidor cada vez mais poderoso, né? Não tem por onde, você não consegue ver nada que vá de encontro a essa tendência. Ciclos de produtos cada vez menores, né? Porque a inovação só se acelera, né? Os processos de inovação só se aceleram e o consumidor vai se acostumando com isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante é o que o pessoal chama de servicialização. Né? Isso acho que para muitos setores, inclusive para o agro, é uma novidade, né? Que é um novo modelo de negócio onde você, em vez de vender o produto, você vende o serviço, né? E é uma forma, inclusive, de você, de certa forma, fidelizar o seu cliente, né? Mas você vende o serviço. Né? Então, a própria indústria automobilística já está entendendo que boa parte do seu negócio, daqui para frente, nos próximos anos, não vai ser mais venda de automóvel, mas vai ser aluguel de automóvel. Ou seja, o modelo das locadoras, né? As próprias montadoras vão acabar virando locadoras. E somente alguns produtos mais específicos, com um conjunto de valores, de benefícios mais específicos, que vai ser vendido em nós. Então eu vejo essas três tendências muito fortes, né? E assim, você fala assim, parece simples, mas você transformar um produto em serviço passa por mudar o modelo de negócio. Modelo de negócio, sim. Passa por mudar toda uma organização. Mas eu vejo muito, de forma muito positiva também, queria deixar isso colocado, porque, veja, nós estamos caminhando no mundo 4.0. O 4.0 tem essa característica de crescimento exponencial. Né? Então você pega as startups e tal, crescimento exponencial. Elas crescem como?
criando valor. Né? Ninguém consegue 1 bilhão de associados porque gera um problema, criando valor. Né? Conforme a gente avança nesse mundo 4.0, a transformação digital é um processo de integrar as empresas nesse mundo, a tendência é que se crie valor para o mercado, para a sociedade, de maneira exponencial. O que, em última análise, significa uma melhoria da qualidade de vida. Então eu vejo com muito cuidado. Existem riscos? Claro que existem. As pessoas, muitos podem ficar pelo caminho, podem. Depende da sua capacidade de se reinventar. Né? Existe o risco de você ter grandes empresas que acabam virando dominantes? Sim, está aí a Amazon, que não nos deixa mentir. Mas a gente já vê também a sociedade civil se organizando para equilibrar isso. Então eu tenho uma visão muito otimista sobre... A gente está num momento muito difícil, né? O mundo está num momento muito difícil por causa da pandemia, isso se organiza tudo. Mas a médio prazo eu entendo que todo esse movimento chamado Revolução 4.0, com as outras revoluções, vão dar saltos de qualidade de vida. Né? E cabe a nós garantir que nós vamos estar participando disso em nossas empresas também. Maravilha. Pô, bate-papo bom demais aqui, né? A gente poder falar de tanta coisa de uma maneira informal. A gente está se encontrando ainda há pouco, ainda tentando tomar todos os cuidados, mas agradecer demais o Sérgio aí pela disponibilidade. Marco, a gente tá junto aí. E se você quer ver conteúdo, bate-papo, essa conversa informal, marketing, estratégia, organização das empresas, transformação digital, transformação mundo 4.0, segue a gente, curte, porque a gente quer trazer mais conteúdos, a gente vai trazer com bastante frequência aí conteúdo, compartilha com seu amigo. Então você que é do agronegócio, dá uma olhada com atenção no curso do Sérgio, eu acho que ele vai dar uma acelerada aí no processo para vocês mudarem a cultura da sua empresa e trazer novas ferramentas, uma nova forma de ver o negócio. E acompanhe o nosso conteúdo aí no canal, que a gente sempre vai trazer gente legal, gente boa, para bater um papo aí, e sempre dessa maneira informal. Sérgio, tudo bem para você? Foi legal o bate-papo? Nossa, foi ótimo. Podia ficar aqui o resto do dia. Queria agradecer, muito bom. E estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa. Acho que é um caminho muito bom esse e super alinhado com tudo que a gente fala do 4.0, que é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Né? Esse é outro lado importante desse modelo, né? Que é justamente trabalhar de forma mais integrada, de forma mais colaborativa. Mas obrigado, muito bom, valeu. Obrigado. Somos uma rede aí, uma grande rede de marqueteiros, de ex-executivos, que a ideia é levar conhecimento, conteúdo de uma forma informal aí, de um bate-papo bacana aí da gente. Pessoal, valeu, curte, compartilha, até o próximo vídeo. Valeu. Cansa também, né? É isso aí, que você fica concentrado, Fica né? tenso, né? Muito bom. Cara, muito bom, eu achei. Eu acho que ficou legal. Ficou legal. E é um modelo que assim, se você fazer a primeira vez, você fica dando mais liga. É. Muito legal. Deixa eu ver se tem comida pra nós aí.